Bom dia, meus queridos alunos. Desejo que vocês tenham um excelente dia. Hoje nós vamos falar sobre Língua Portuguesa 2, capítulo 12, orações subordinadas substantivas. Nós vimos, período simples, período composto, período coordenado, período subordinado, e hoje vamos falar especificamente sobre as orações subordinadas substantivas, tá certo? Vamos classificar esse tipo de oração. Bom, então vamos lá. Toda oração que exerce uma função sintática em relação a outra é denominada de oração subordinada. Todo período composto por subordinação tem oração principal, também chamada subordinante, e oração subordinada. A oração subordinada é iniciada por um conectivo, tá certo? Só estou recapitulando aquela nossa primeira ideia de subordinação. Oração subordinada substantiva. Vamos falar especificamente sobre as subordinadas substantivas. Exercem funções próprias de um substantivo: sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou oposto. Geralmente são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se, tá certo? Bom, atenção. Para identificar uma oração subordinada substantiva, basta substituir a oração inteira, aquela iniciada com a conjunção integrante, pelo pronome demonstrativo isso. Após a substituição, a função sintática da palavra isso será a mesma da oração substantiva. Se a substituição causar má formação da frase, significa que as formas que e se não são conjunções integrantes. Se o verbo da oração principal exigir preposição, o pronome isso deverá estar acompanhado dessa preposição, ou deverá estar combinado com ela. Bom, coloquei ali um exemplo para você entender ali a parte teórica. Olha só, ele disse que não havia problema. Ele disse, eu chamo de oração principal. Que não havia problema, eu vou chamar de oração subordinada substantiva. Professora, como você fez essa substituição? Dá uma olhadinha ali no que eu coloquei, a frase que eu coloquei ali em roxo. Ela é iniciada por uma conjunção integrante que. Portanto, ali tem início a oração subordinada substantiva. Tá certo? O que está em branco é a minha oração principal. Como eu vou ter certeza que eu estou falando sobre uma oração subordinada substantiva? Porque eu vou pegar a oração subordinada toda e vou substituir por isso. Olha lá. Ele disse que não havia problema. Ele disse isso. Ó, não comprometeu o sentido da minha oração. Tá certo? É só um teste que você faz para você ter certeza se ela é subordinada substantiva. Agora, se não tiver sentido, aí se você não puder fazer a substituição, ela vai ter uma outra classificação, mas ela não será uma oração subordinada substantiva. Tá certo? Esse exemplo específico aí é uma objetiva direta, mas depois nós vamos entender como se chega a essa classificação, ok? Bom, formas da oração substantiva. Ela pode ser desenvolvida quando a oração subordinada substantiva apresenta conjunção integrante. Olha lá, dizem que haverá novos aumentos de impostos. Olha ali, ela é desenvolvida porque eu tenho a conjunção integrante. Olha o que ali. Dizem, minha oração principal, a partir da minha conjunção integrante, é a minha oração subordinada substantiva desenvolvida. Mas ela pode ser reduzida quando a oração subordinada apresenta no lugar da conjunção um verbo no infinitivo. Olha lá, ele afirmou desconhecer esta regra. Olha ali o meu verbo no infinitivo. Cadê a minha conjunção integrante? Não tem. Quando isso acontecer, ela vai ser reduzida. Mas ela pode ser também justaposta, quando a oração substantiva apresenta um pronome ou advérbio no lugar da conjunção integrante. Não sei quem lhe disse tamanha asneira. Tem conjunção integrante? Não. Não esqueça, em conjunção integrante, que e se. Olha ali, eu substituí por quem? Quando isso acontecer, eu vou dizer que ela é justaposta, ok?
Bom, agora vamos de fato à classificação das orações subordinadas substantivas. A primeira classificação que eu coloquei ali é subjetiva. Como eu vou saber que eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva? Quando ela exercer a função de sujeito do verbo da oração principal. Olha lá o exemplo que eu coloquei, ó. É importante, oração principal, que você tenha prudência. É a minha oração subordinada substantiva subjetiva. Preste atenção, olha a conjunção integrante que ali. A partir dela eu tenho a subordinada, tá certo? Então vamos lá. Quando eu digo é importante, se na oração principal eu pedir a você que identifique o sujeito dessa oração principal, para mim você vai dizer assim: olha, professora, não tem sujeito. Por quê? Porque ela é subjetiva. Essa é uma das características da oração subordinada subjetiva. Ela não tem sujeito da oração principal. Por quê? Quem é o sujeito? Olha lá o que eu falei. Quando exerce a função de sujeito do verbo da oração principal, o meu sujeito está na subordinada. Tá certo? Então, ó, para que ela seja subjetiva, é só você prestar atenção na oração principal. Não vai ter sujeito. Mas, professor, isso vai acontecer só com a subjetiva? Sim. Você vai ver que nas outras classificações nós teremos sujeito na oração principal. Somente na subjetiva que nós não teremos. Segunda classificação, objetiva direta. Exercem a função sintática de objeto direto do verbo da oração principal. Olha lá, separei. Todos queriam, oração principal. Olha ali a minha conjunção integrante, que o presidente renunciasse. Então, aquela ali é a minha subordinada. Agora, preste atenção. Todos queriam. Primeira pergunta que eu vou fazer a você. Oração principal, aquela que está em vermelho. Quem é o sujeito? Tenho certeza que você pensou aí. Todos. Muito bem. Olha o que eu falei, hein? Só a subjetiva não vai ter sujeito na oração principal. Que o presidente renunciasse completa o sentido de um verbo. Olha lá, todos queriam. Se eu parasse ali, quem quer, quer alguma coisa. Aquele verbo ali, ele é um verbo transitivo direto. Quem vai completar o sentido de um verbo transitivo direto? O objeto direto. Quem vai ser o objeto direto aí? O restante da minha oração. Portanto, todos queriam que o presidente renunciasse. Que o presidente renunciasse é a minha oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá certo? Porque ela completa o sentido de um verbo transitivo direto. Olha lá, a objetiva indireta exercem a função sintática de objeto indireto do verbo da oração principal. Olha ali, ó, coloquei ali, dividi de novo a oração para você, preste atenção. Oração principal, lembre-se, coloquei em vermelho, de que a prova será amanhã. Oração subordinada. Aí você vai falar assim: professora, a conjunção integrante é o quê? Por que você destacou aquele de também? Porque ele é a minha preposição e ele vai fazer parte da minha oração subordinada, tá certo? Olha lá, quem lembra, lembra de alguém ou de alguma coisa. Então aquele verbo ali é um verbo transitivo indireto. Quem vai completar o sentido dele? O objeto indireto. Então, olha lá. De que a prova será amanhã é a minha oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Olha agora, predicativa. Exerce a função sintática de predicativo do sujeito da oração principal. Tá certo? Normalmente, o que acontece aí com as predicativas? Nós temos verbos de ligação. Olha lá, ó. Qual é o verbo que aparece ali? É o verbo ser. Tá certo? Então, preste atenção, ó. Meu maior desejo é que sejas feliz. Oração principal. Meu maior desejo é. Olha ali o meu verbo de ligação. É uma característica da predicativa. Que sejas feliz é a minha oração subordinada substantiva predicativa. Tá certo? A dica que eu te dou aí na predicativa para você não errar é que sempre na oração principal você vai ter um verbo de ligação ali. Tá? Isso não vai acontecer com as outras classificações. E a completiva nominal? Exerce a função sintática de complemento nominal de um nome da oração principal. Olha lá, sou favorável a que o libertem. Oração principal, sou favorável.
Oração subordinada, a que o libertem. Quem é favorável a algo. Por isso eu tenho a preposição ali, tá certo? Favorável ali não é o meu verbo. Quem é o meu verbo ali, ó? Sou. E quem é o sujeito aí? Eu, só que ele está oculto, né? Eu sou favorável. Então é aquela dica que eu falei lá no início. A única que não terá sujeito ali é a subjetiva. Então, olha só, a que o libertem é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Por quê? Completa o sentido de um nome, favorável. Porque se eu te dissesse, sou favorável, ó, olha como falta aí uma informação. Quem vai completar essa informação é a minha oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Agora vem a apositiva. Exercem a função sintática de aposto de um nome da oração principal. Olha lá o exemplo. Espero isto, que você se esforce. Tá certo? Espero isto, oração principal. Que você se esforce é a minha subordinada. O tema é explicado pela oração subordinada. O que você espera? Olha a explicação ali, ó. Que você se esforce, tá certo? Então, que você se esforce é a minha oração subordinada, substantiva, apositiva. Bom, nós vamos falar de uma situação que eu nem mencionei lá no início, mas coloquei aí porque você precisa conhecer. É a oração subordinada substantiva agente da passiva. Embora a NGB não registre, o agente da passiva também pode aparecer em forma de oração. Então, olha o que eu coloquei ali, tá certo? Ele vai desempenhar a função de agente da passiva do verbo da oração principal. E aí você precisa se atentar a algumas situações. Ó, a oração principal apresentará um sujeito mais uma locução verbal na voz passiva analítica. São dicas que te ajudam a identificar. Segunda observação importante, a oração agente da passiva sempre será introduzida por preposição mais pronome indefinido. Quem, quantos, qualquer. Olha ali o exemplo que eu coloquei, ó. O presente será dado por quem o comprou. Então eu separei ali, ó. Oração principal, o presente será dado. Oração subordinada, por quem o comprou, ok? Fiz a divisão ali. Agora, o presente é o meu sujeito, será dado é a locução verbal na voz passiva, formando a minha oração principal. Por é a minha preposição, quem é o meu pronome indefinido, e ali eu tenho ali a minha oração subordinada substantiva agente da passiva, por quem o comprou. Tá certo? Então aí tem algumas dicas para que você consiga classificar corretamente essa oração. Bom, não é tão complicado assim classificar as orações subordinadas substantivas, é só prestar um pouquinho de atenção. E não esqueça, você sempre terá que dividir a oração principal da oração subordinada para que você possa fazer a análise e classificá-la de forma correta, ok? Você vai fazer todos os exercícios do capítulo 12 e se tiver alguma dúvida, vai chamar, ok? Olha, tenham uma boa semana, continuem estudando e cuidando da saúde de vocês, tá certo? Um grande beijo. Fiquem com Deus.